Capítulo 20. Jesus e inimigos. O progresso tecnológico, favorecendo o conforto, implacavelmente nivela os homens em uma só faixa, produzindo um tipo de igualdade desumanizadora que o consumismo estabelece como logro social relevante. Por efeito, uma comunidade é tida como feliz em razão dos instrumentos eletrônicos de que dispõe, dos automóveis, iates e até aviões que aguardam para serem utilizados. Os modismos assolam, gerando um comportamento mesmistas em que os indivíduos se imitam, assumindo posturas idênticas com o enfraquecimento dos ideais, da ética, da família, da criatura em si mesma. Reagindo a tal conduta, multiplicam-se aqueles que se apresentam originais, já não surpreendendo pelo exotismo e desprezo a tudo e todos, denominados como reacionários por protestos, de imediato aceitos, imitados e absorvidos, logo passada a novidade. Tais posturas escondem os chamados complexos coletivos que destroem a vida, instalando o clima de indiferença, quando não de instabilidade nas pessoas. Há modelos para todos os nivelamentos de indivíduos com injustificável desprezo pela sua identidade humana. Sufocado pela falta de humanidade, o homem busca refúgio nos partidos políticos, nos clubes sociais e desportivos, nos aglomerados, temendo enfrentar-se. Permanece na multidão, sofrendo de insuportável soledade. Vê inimigos em toda parte e busca afastá-los usando artifícios segregacionistas de vários tipos, embora fantasiando-se de democrata e solidário. Os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas, que os vitalizam com o orgulho, o egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. Jesus soube identificá-los como jamais alguém logrou fazê-lo em tal profundidade. Ouvia os seus interlocutores que, embora dissimulassem os motivos reais que os assinalavam, não conseguiram passar despercebidos. Diante da sua visão penetrante, desnudavam-se os hipócritas e enganadores. A sua posição moral impunha-se-lhes, no entanto, e ele os enfrentava com amor ou energia conforme a circunstância e a intenção de que se revestissem, sempre, porém, generoso. Levava cada um a auscultar-se e adentrar-se, a fim de extirpar as matrizes do mal em desenvolvimento. Logo depois, estimulava-os ao crescimento pessoal, desarticulando os mecanismos mentais e sociais que conspiravam para a decadência geral, pela queda do nível cultural e emocional que deve constituir a base da sociedade. Em a negativa de Pedro, 3 vezes repetida, a respeito do amigo, temos uma lição de grande magnitude, porquanto, tão logo ele veio a cair em si, chorou amargamente. A explosão das lágrimas foi-lhe a oportuna catarse liberativa do arrependimento que o poderia neurotizar, levá-lo, como aconteceu a Judas, ao suicídio infame. Reergueu-se da queda, venceu o medo inimigo e a pusilanimidade adversária, dando, a partir dali, todo o restante da vida ao serviço da reparação pelo bem. Jesus, por sua vez, aceitou-lhe a oferenda de amor, utilizando-o no ministério. O mestre conhecia-o, por isso anunciara-lhe a defecção por vindoura, as fragilidades, apontando-lhe os inimigos internos que deveria combater. Não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante.
Deixa que a tua emoção o alcance. Não tenhas medo destes adversários com os quais convives sem saber. Identifica-os um a um, desembaraçando-te logo após da pressão que exercem sobre ti. Recupera a tua humanidade sendo tu mesmo. Convive com todos no teu grupo social, mas preserva-te sem seguir os modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. Permanece aberto à renovação, à diversidade, à tua identidade. Desprovido de prevenções e precauções perturbadoras, gozarás de otimismo, fator essencial a uma vida sadia e a um interrelacionamento social saudável. Essa coisa da solidão é muito complexo, principalmente porque, às vezes, o mundo ao seu redor não percebe, porque, como ele descreve aqui no início do texto, né, vários subterfúgios, né, que as pessoas vão criando, né, para se adequarem, que muitas vezes pode passar despercebido. Eu já tinha visto um vídeo muito interessante falando sobre isso, e ontem eu vi um outro, que eram dois senhores já, né? E a imagem se passa sempre eles quando estivessem num jogo de, provavelmente, futebol, né, na arquibancada. Um sempre pensativo, muito quieto, e o outro efusivo, falava com todo mundo. A cada lance do jogo, sacudia o companheiro do lado, e vai mostrando assim, como se fossem vários jogos diferentes. Até que no último entra só aquele senhor que era o calmo, que parecia estar sempre angustiado, e o outro lugar vazio. Então ele coloca, né, eles sempre trocavam um cachecol, né, em uma homenagem, um cachecol ali no banco, senta e começa a assistir o jogo sozinho. E fala disso, da solidão das pessoas ao lado, da importância de quem está ao lado, né? Buscar perceber realmente quem precisa de ajuda, porque aqui no texto ele fala muito de você individualmente buscar Jesus, né? De você buscar essa mudança de hábito, de conduta, mas é muito importante na nossa condição atual, dentro da humanidade, estar atento a quem está ao nosso lado. Muitas das vezes essas pessoas tentam parecer o que a sociedade pede delas, mas intimamente estão destroçadas, estraçalhadas e não se sentem nem um pouco adaptadas àquela vida. Mas, por força do mundo ao seu redor, eles tentam mostrar aquilo que esperam deles. Então, acho que é fundamental, claro, cada um buscar Jesus, buscar essa força, mas acho muito mais fundamental cada um de nós ter atenção quando olhar para o lado e olhar com o coração, mas com muita, muita atenção. Nesse texto, tem um ponto que eu achei bacana, que é Jesus e os inimigos. Quando a gente pensa em inimigos, aqui a Joana deixa bem claro que é esses nossos processos internos, de lutas internas. E aí me fez pensar, por exemplo, naquele livro, Arte da Guerra, que é um clássico do ponto de vista de estratégia. E, ao mesmo tempo, aquele livro ele pode ser lido com as estratégias para conhecer os inimigos internos. Para te ganhar uma guerra, tem todo um estudo para ver os pontos fracos, como é que vai ser atuado. E a gente lutar contra esses inimigos internos em nós ser, ele é necessário estratégia. É necessário a gente reconhecer quais são os pontos fracos, por onde que a gente vai atuar. É necessário conhecer esse inimigo que vive aqui dentro de nós. Então, a Joana, eu senti bem esse aspecto que ela coloca, sabe? Então, a gente se conhecer
ter um verdadeiro, uma noção quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, e como que a gente pode estar de uma maneira realmente bem ali focada a trabalhar nesses inimigos internos. Essa passagem que a Joana traz, para mim, ela é muito forte, que é a passagem de Pedro. E é, para mim, uma passagem bem interessante, porque quando a gente vai lendo o Evangelho, né, um pouco antes ele estava ali dizendo que nada ia acontecer a Jesus, que ele lutaria, que ele faria qualquer coisa. E Jesus fala, e Jesus conhecendo a gente, né, ele sabia internamente o tamanho de cada um. Então, Jesus já sabia que ele ainda internamente não estava naquele ponto, porque o evangelho, assim, todo o trabalho do evangelho dele realmente aconteceria depois. E aí, para mim é muito interessante, porque a Joana nos convida a enfrentar as nossas sombras. Muitas vezes a gente se dedica muito a reconhecer, né, a sombra dos outros, até a entender melhor as outras pessoas. E aí ela está convidando a gente a fazer um mergulho interno para a gente se perceber não num lugar de julgamento, mas ir percebendo o que a gente tem internamente, porque isso vai refletir no exterior. À medida que a gente se mede, a gente mede o outro. O tanto que a gente é exigente com o outro, a gente é exigente com a gente. Então, para mim, esse texto, ele é muito, muito forte, porque esse convite ao mergulho interno, a olhar realmente esse lugar quando o Pedro se reconhece e ele chora, e ele percebe, ele cai em si, mas ele não cai no desespero, como Judas, quando percebeu o que ele tinha feito, ele cai em desespero e acaba cometendo suicídio. Ele cai em si e ele vai em frente nessa busca por ele mesmo e se dedica ainda mais ao evangelho e se torna, né, a pedra que Jesus sabia que ele tinha o potencial de ser. Mas a gente só atinge o nosso potencial quando a gente se enxerga, quando a gente se olha. E olhando isso, aquela oração de São Francisco, ela fez muito sentido para mim, porque quando Deus nos convida, a oração nos convida a amar mais que ser amado, então quando a gente busca realmente internalizar esse amor por si, a gente vai amar o outro na medida que a gente se ama. Então, é uma passagem da Joana que ela me toca muito dentro desse processo de autoconhecimento. Quando a gente é muito literal naquilo que lê, naquilo que ouve, a gente às vezes esquece de olhar ao redor. Desde o início, né, de qualquer leitura que a gente faz, né, sempre é dito para a gente que ninguém modifica ninguém, cada um se modifica, cada um que vai buscar a sua reforma íntima e cada um que vai conseguir que ela se realize. Mas se a gente só olhar o próprio umbigo, às vezes a gente pode perder oportunidades de trabalho que também são para a gente. Então, quando a gente está sempre atento ao nosso redor, não é para julgar, não é para saber se o outro está mais errado do que a gente ou não. É para ser o que o mandamento principal fala, amar o próximo como a si mesmo, ou seja, fazer pelos outros aquilo que a gente quer que façam pela gente. Então, claro que a mudança é individual, você se reconhecer é o que vai fazer realmente você crescer e mudar, mas se você não estiver atento ao que está acontecendo ao seu lado, você deixa de funcionar da maneira que foi ensinado, né, o pedido que nós fizéssemos. Ame a tudo e a todos da mesma forma, incondicionalmente, e ao próximo como a si mesmo. O que é o próximo a si mesmo? É querer para qualquer ser do universo exatamente o que você quer para você.
Então, não basta a gente ler que o caminho do céu é verde e só querer andar por estradas verdes. A vida não é assim, principalmente no nosso mundo, na forma que a gente encara a nossa própria vivência, a nossa própria jornada. Então, nenhum de nós tem condições de seguir fielmente qualquer desses ensinamentos que ainda não faz parte da gente. Que Jesus sabe exatamente o que a gente vai fazer, acho que ninguém tem a menor dúvida disso. Mas toda vez que eu olho para o lado e sinto que eu posso ajudar alguém, sinto que alguém está precisando de ajuda, se eu parar para não fazer isso e pensar no meu problema primeiro, eu deixo de cumprir a minha função primordial, que é amar incondicionalmente. Então, eu penso assim, a mudança, a nossa vitória é individual, mas ela só vai ser plena se a gente puder carregar o máximo dos que estiveram ao nosso lado junto. Diva. Eu pensando assim no que a Mina falou, no que o Silvio falou, né? Essa somatória, né? Que uma coisa não exclui a outra, e para mim, né? E ao mesmo tempo também essa coisa que o Silvio estava falando de que às vezes, né? Às vezes até isso também, de que você, vamos lá, um dia você tá mal, você acorda mal, você não acorda muito bem, tal, isso, aquilo. Aí você encontra outra pessoa que também tá mal, mas de repente você se sente, não, peraí, eu não vou deixar essa pessoa mal. Aí você começa a fazer com que aquela pessoa fique melhor, e de certa forma você também começa a ficar melhor, né? É quando você é assim, não sei se já aconteceu, você está num local e todo mundo está triste e você se sente mal, e aí você quer que alguém fique alegre. E não é que você não esteja triste, mas também não quer que aquilo fique ruim. E aí você começa a trabalhar para que o teu entorno também fique bom, e aí, consequentemente, o seu interno também. É como se fosse quase uma obrigação assim, obrigação fica meio pesado, né, mas assim, uma obrigação sua. Poxa, se eu tenho que estar bem, eu tenho que fazer o outro bem, e consequentemente, eu também começo a me sentir melhor, porque eu estou tentando fazer o outro ficar bem, né, e eu não me dar o direito de cair, né, não me dar o direito também é pesado, né? Mas vamos lá. Mas eu lutar para que eu não caia e levantando o outro. Parece que isso ajuda um pouquinho, sim. O que eu percebo? A gente, cada um vai olhando, né, por um prisma. São visões muito ricas, e a Joana traz esse pensamento. Então, a proposta que eu trago do pensamento é uma proposta não de individualismo, mas de individuação, que é um termo bem técnico. A Joana, ela usa muito o pensamento junguiano, a psicologia profunda, para a gente buscar esse conhecimento íntimo que ele vai refletir na sociedade. Porque o Jung, inclusive, ele falava que o problema da sociedade ele só vai ser resolvido quando houver a renovação do indivíduo. Mas, e aí eu volto, né? Não olhando por um aspecto individualista, mas por um aspecto interno. E aí é isso, é a gente começar a se perguntar numa sociedade, no lugar que a gente está. Se a gente está triste, por que eu estou triste? Eu olho para o lado, mas eu também começo a entender os meus aspectos internos. As pessoas estão tristes, elas podem ficar tristes, eu tenho obrigação de fazer com que elas fiquem felizes, e a gente se conhecendo, porque quando a gente se conhece, a gente vai conhecer o outro, mas não no aspecto de excluir o olhar para o outro, mas muitas vezes quando a gente se conhece, a gente sequer consegue ajudar o outro, entender a profundidade do problema do outro, do que o outro está sentindo, porque a gente às vezes, por exemplo, não acessa a nossa tristeza, então a gente não consegue entender a tristeza do outro, então um não exclui o outro. Aqui, quando
o pensamento que eu trago é dentro desse pensamento mesmo, mais junguiano, que a Joana vai trazendo para a gente pensar quem a gente é, do tamanho que a gente é, porque esse pensamento da individuação faz com que a sociedade fique cada vez mais rica, mais colorida, mais integrada, porque dentro desse pensamento é isso que vai refletir na sociedade. Claro, sem excluir o outro, sem que o outro não seja considerado nesse processo. Mas a gente muitas vezes só vai ter a dimensão do outro quando a gente começa a ter um pouquinho da nossa dimensão. Diva. Achei super legal, Lina. Assim, porque, sabe, particularmente eu estou vivendo uma situação X aqui na família, na qual é um momento de tristeza, né? E aí eu ainda não consegui falar com a pessoa, porque eu tô triste, sabe assim? E aí eu disse, gente, eu não consigo falar com a pessoa, porque eu tô triste. E se eu tô triste, eu vou chorar. E eu não quero chorar pela tristeza dela. E aí eu não consigo ser solidária. Olha só que maluquice, né? E você tá falando isso, eu tô pensando, né? Que essa coisa de aceitar a minha tristeza, né? Acho que é mais ou menos isso que eu tô entendendo, não sei. Eu vou aceitar a minha tristeza e, de repente, ligar para ela e ser solidária dentro da tristeza dela também. Mas, porque, assim, é uma pessoa que sempre foi muito animada e tá vivendo um momento muito triste e tá tristonha. E eu não consigo falar com ela, porque eu falo assim, eu não tenho condições, porque senão eu vou ficar triste também. Olha que coisa. Então, eu achei interessante isso que você falou. Alguém mais? Eu achei bem interessante também essa parte que você falou agora, que vocês falaram, né? Porque é um complemento, né? Porque a partir do momento que a gente começa a se conhecer mais profundamente, nossas atitudes, é como a Diva acabou de falar, as suas atitudes ficam melhores, né? E uma outra coisa, tudo passa também pelo autoconhecimento, pela reforma íntima da gente, para que as nossas atitudes sejam mais, como é que eu posso dizer uma palavra aqui, que não é leveza, que nossas atitudes sejam mais puras, talvez, né? Porque às vezes você está olhando o outro no automatismo, está olhando aquela pessoa que está ali e vai no automático e tenta falar, e por dentro, às vezes, você está fingindo ser uma pessoa que você não é. Né? Então, assim, esse autoconhecimento é extremamente importante. É a base, né, para você, e você nunca deixar de olhar ao redor. Trazer a sua intimidade para que você trabalhe essa sua reforma, esse autoconhecimento, e olhando ao redor, para tudo que você pode, para tudo que você pode fazer pelo outro. Era só isso que eu queria falar. É engraçado isso que a Sânia estava falando aí, que todos nós estamos falando, porque graças a Deus nós já temos consciência da gente, de nós mesmos, porque como é que ela fala aqui? Olha só, quase no final, recuperar a tua humanidade sendo tu mesmo. Isso é difícil no mundo de hoje, porque como ela fala aqui, ela inicia assim, o progresso tecnológico favorecendo o conforto implacavelmente nivela os homens em uma só faixa. Isso é fato. Vê o modismo, vê as formas como as pessoas se agem, entendeu? Se comunicam, se vestem, tudo, muitos troços, tudo fica, como ela fala aqui, fica padronizado. E ela termina aqui, recuperar a tua humanidade, não essa humanidade que está no exterior. Né? É isso só, pegando esse gancho todo que vocês falaram. É isso só.